hábitos bons e hábitos maus. Os bons nós chamamos simplesmente de hábitos, mas os maus nós chamamos de vícios. Então, vícios não são nada menos, nada mais hábitos indesejáveis. Então, o vício depende de cada um. Há pessoas que têm vícios, ou aquilo que nós chamaríamos de vícios, mas eles consideram hábito, porque para eles não é ruim. Agora, o que acontece? O cérebro, pela questão de conservar energia, ele prefere automatizar as nossas ações para poder garantir que para poder garantir que nós não gastemos tanta energia mais do que necessário naquilo que nós estamos fazendo. Então, então, a automatização de pensamentos cerebrais, a forma como o cérebro, a forma como o cérebro automatiza as nossas ações é a forma que ele encontrou de conservar essa energia nossa. Por quê? Porque a automação de ações não faz com que o cérebro gaste muita energia em pensar em como algo vai ser feito. Então, quando nós começamos a fazer alguma coisa, quando nós começamos a fazer algumas ações, quando nós começamos a agir, quando nós começamos, por exemplo, você de repente determina que não, agora eu vou passar a correr 30 km, ou melhor, 3 km por dia. No momento em que você tomar essa decisão, o teu cérebro não vai acreditar naquilo que você decidiu com verdade. O teu cérebro não vai crer em você. Porque o cérebro só acredita, ele só vai com tudo naquilo que você decide, quando de fato você mostrar para ele que o que você está fazendo, que você não vai desistir, inclusive no caminho, naquilo que você está fazendo. Olá, olá, Headless, acho que é Headless Roses, man. Olá, estou aqui, estou vendo você. Então, quando você determina que vais correr 3 km por dia, o cérebro ainda não acredita que você vai fazer isso de fato. Então, o primeiro passo que nós seres humanos temos para desbloquear o nosso cérebro, para começarmos a atingir, né? Para começar a atingir aquilo que nós pretendemos alcançar na vida, o primeiro passo é nós convencer o nosso cérebro de que nós de fato temos a autoria, a autoridade de cumprir naquilo que nós nos determinamos a fazer. Quando nós começamos a cumprir cada coisa que nós falamos que vamos fazer, o nosso cérebro cria um certificado de autoria em que em tudo que nós entrar, ele entra conosco na mesma intensidade. Então, primeiro passo, quando nós falamos que vamos correr 3 km por dia, o cérebro não acredita. Então, no primeiro dia, no teu primeiro dia para correr, a primeira e principal função do cérebro vai ser te fazer existir. Por que o cérebro se comporta desse jeito? Porque tem dois motivos. Primeiro, porque ele não quer gastar energia e coisas novas gastam muita energia. Segundo, porque ele não acredita que você é realmente capaz de fazer isso, porque você nunca mostrou para ele que você consegue fazer isso. Então, tem duas teorias. A primeira é para te aprovar. Segundo, é para te manter vivo. Se você ouvir o teu cérebro, a tua cabeça e parar de correr, você vai regredir na idiotice 2 vezes mais. Então, quando isso acontece, o passo a seguir não é desistir, mas sim manter a consistência. Porque depois o cérebro acostuma. E o que faz? Quando o cérebro acostuma, ele faz com que essa rotina se torne automática. A automatização, a automatização da rotina significa que o nosso cérebro entendeu que você tem autoria suficiente para sustentar o que você está sustentando. Então,
Por essa razão, o cérebro vai fazer com que essa rotina seja o teu novo hábito. Então, hábitos são nada mais que automação de ações repetidas ao longo do tempo que, devido à repetição constante, tornaram-se fixas nas glândulas basais cerebrais, de modo que automaticamente possamos refazê-los sem esforço mental. O que significa que o nosso disco, a nossa placa cerebral, guardou, ok? Guardou a gravação repetida dessas ações, de modo que o corpo aprendeu mais do que a mente aquilo que se está fazendo. Então, quando o nosso corpo aprende mais do que a nossa mente, nós fazemos coisas sem nem sequer pensar. Isso significa que nós repetimos tantas vezes que cérebro, o cérebro criou conexões neurais tão fortes, repetidas vezes, que geraram emoções repetidas, e essas emoções que habitam no corpo fizeram o corpo, em comunicação com o subconsciente, aprendesse o que se estava fazendo. Então, tudo que nós podemos causar de alteração no nosso meio, na nossa vida, né? Não pode, né? Não pode nem sequer é possível se nós não fazermos o nosso subconsciente entender isso. Então, nós precisamos fazer o nosso subconsciente entender que nós queremos. Se você não conseguir um jeito de fazer o cérebro entender que aquilo que você quer, o que você deseja, a tua vida vai ser baseada em coisas que você vive. A capacidade de nós, seres humanos, mudarmos de vida, né? Mudarmos de vida, criarmos a vida do nosso sonho, ou então começarmos a fazer aquilo que nós de fato gostaríamos de fazer. Isso só é possível quando nós dominamos a técnica de convencer o nosso cérebro a mudar, a acreditar naquilo que nós de fato pensamos e naquilo que nós queremos, né? Então, não há mudança nenhuma no plano físico, mental, se nós não criarmos essa mudança na mente. O que acontece? Existem 3 planos de manifestação. Temos o plano físico, mental e temos o plano espiritual. Temos o plano físico, que é onde nós estamos agora, né? O plano físico é aqui, é nessa criação, é aqui onde nós estamos. Esse é o plano. As pessoas acham que aqui no plano físico, as coisas que nós tocamos, ela é real, né? As pessoas não têm a percepção total da realidade. A realidade, pessoal, ela, por mais que o nome seja realidade,
Na verdade, esse nome de realidade é um pouco paradoxo. É um pouco, é um pouco paradoxo. Por quê? Porque a realidade não é real. A realidade, como é que eu vos explico? Cara, a realidade não é real. E eu sei que isso pode parecer meio assim complexo para vocês entenderem, mas essa é a verdade. Você olha para as coisas e você toca nelas, certo? E você tem a sensação de que as coisas que você está tocando, por exemplo, eu toco nesse bidão, estou pegando ele, né? E o toque no bidão nos faz pensar, ou me faz pensar, que esse bidão é real. Mas a realidade é que se você microscopicamente observar milimetricamente as partículas que compõem esse bidão, você vai perceber que ela não é física. Você vai perceber que esse bidão está vibrando. Este bidão está vibrando. E não existe nada resistente nele. Por mais que pareça algo resistente, esse bidão não é resistente. Então, a realidade é controversa. As coisas que estão à tua volta, por mais que se pareçam resistentes, não são resistentes. Esse é meio que controverso, entendes? Porque nós tocamos nele e nós sentimos, uau, parece que é real, mas não é. E nós, seres humanos, nós fomos ensinados e orientados de uma forma tão errada sobre a realidade para nos afastar mais daquilo que é a própria realidade, porque o sistema, entre aspas, compreendeu que para poder alcançar, para podermos sermos ricos e prósperos, nós precisamos que estar na realidade, precisamos compreender a realidade. E a não compreensão da realidade nos faz estar cada vez mais distante daquilo que é a nossa verdadeira natureza. Então, nós fomos ensinados que a realidade é física e tal, e tal, e tal, mas não. Tudo que parece físico nessa incrível realidade é apenas vibração de energia condensada em uma baixa frequência. Então, essa vibração de energia condensada em uma baixa frequência é que dá a sensação de que as coisas que nós vemos, tocamos, parecem ser rígidas, parecem ser físicas, parecem ser apalpáveis. Isso é apenas uma sensação da percepção da realidade. Então, nós percebemos a realidade, mas nós não entendemos sobre a realidade, porque a realidade não é o que nós, seres humanos, pensamos que é. Então, quando nós ligamos o nosso cérebro, o maestro da sinfonia chamado neocórtex, ou córtex pré-frontal, situado aqui no nosso lobo frontal. Então, esse indivíduo é responsável por criar uma onda cinematográfica no nosso cérebro, de modo que possamos perceber internamente aquilo que poderia estar externo. Então, a capacidade que o próprio ser humano tem de imaginar as coisas é que faz com que as coisas que existam parecendo físicas existam de facto por causa da imaginação do próprio homem. O que significa que sem a imaginação humana não existe criação do mundo. Em outras palavras, estou querendo falar das leis hermenêuticas que falam assim que o universo é mental.
que o universo em que nós vivemos é uma expansão da mente humana, é uma expansão de nossas mentes. Aquilo que o homem não criou foi criado pela mente de Deus, portanto, não deixa de ser uma expansão mental. Agora, as pessoas acham que as coisas elas surgiram assim, sabe? De repente surgiu um carro, de repente surgiu uma casa. Eu quero inclusive perguntar para vocês, como é que vocês acham que surgiu o carro? Me contam. Alguém consegue me dizer como foi que surgiu o carro? Não conseguem. Se a realidade, ela, é, se a realidade fosse de facto real, como nos fazem parecer ser, então como é que o carro passou a existir? Por que que no tempo do rei Salomão, que foi um dos homens mais sábios, um dos humanos mais sábios, que pisou, ou melhor, o humano mais sábio, com exceção de Jesus, claro, porque ele era 100% Deus e 100% homem, com a exceção de Jesus, né? O rei Salomão foi o homem mais sábio que pisou nessa terra. Mas nem com toda a sabedoria de Salomão, naquele tempo se criou carros como temos hoje. E nem sequer existia uma tecnologia como existe hoje. Não havia helicópteros, aviões, não haviam essas coisas. Por quê? Por que, com toda aquela sabedoria, por que Salomão não criou tecnologia? Por que o Salomão não criou iPhone? Ou melhor, por que não existia iPhone naquela época? Com toda aquela sabedoria? A pergunta é muito, a resposta é muito, mas muito, muito simples. A resposta é extremamente simples. Porque naquela época ninguém pensou em iPhone. Não existia iPhone na época de Salomão porque nem sequer mesmo Salomão pensou no iPhone. Ninguém pensou no iPhone. Não existiam carros como existem hoje, naquela época, porque ninguém pensou no carro. Então, se as coisas passam a existir porque alguém pensa nelas, o que é a realidade, de fato? Você consegue entender? Se para existir algo eu preciso pensar naquilo, as casas que existem hoje não são as casas que existiam no tempo dos nossos antepassados. Os nossos ancestrais não viviam em prédios, casas tão em condições como hoje. Dormiam nas árvores, sei lá, cabanas, como é que é? Aquelas coisas ali, cavernas e tudo. Então, por que que eles não dormiam em casas tão confortáveis como nós dormimos hoje? Casas magníficas, com uma beldade assim, aceitável para outros tempos? Porque naquela época nenhum dos nossos ancestrais pensou nessas casas. Então, se você não pensa em algo, aquilo não vem até você. E aqui eu começo a desmistificar a relação, a conexão que existe entre você e os teus pensamentos e a realidade. A primeira conexão é que você e teus pensamentos formam a tua realidade. Essa é a fórmula da manifestação perfeita. Não, olha, você pode ouvir o que quiser ouvir em qualquer parte do mundo.
em qualquer pessoa. Podes fazer isso. Podes ouvir o que quiser ouvir em qualquer parte do mundo, qualquer pessoa. Mas te garanto, tudo que te for dito, esse é o resumo. Esse é o resumo. Essa é a fórmula mais fera da manifestação. Você, teus pensamentos e teus pensamentos é a tua realidade. Se você conseguir sustentar um pensamento por um tempo determinado todos os dias, é uma questão de tempo para você começar a viver aquilo. Então, por que as pessoas, apesar de muitas e muitas informações sobre a manifestação e a criação da realidade disponíveis nos tempos de hoje em toda a plataforma digital, por que ainda assim as pessoas não estão criando a sua realidade? Por que as pessoas ainda estão vivendo uma vida que inclusive eles não desejam? Por que as pessoas não conseguem criar a vida que eles desejam viver? Por que ainda criar a vida dos sonhos, criar a vida próspera e abundante para algumas pessoas é algo extremamente difícil? A realidade é algo que nós precisamos compreender. E enquanto você não entender sobre a realidade, você não vai poder viver a vida dos sonhos que talvez você gostaria de viver. E como eu disse, o que eu acabei de dizer aqui é a mais pura, a mais coerente fórmula da manifestação. Então, você tem que começar a entender agora que a realidade ela não é algo estático, físico e imóvel. Lamentavelmente, a realidade se adapta e se move nos teus pensamentos. O teu pensamento, o teu pensar, o teu agir cria a realidade que você está vivendo. Não, o segredo não está no que as pessoas estão fazendo ou falando. O segredo não está onde você nasceu ou os pais que você tem. O segredo está no que está rodando na tua cabeça. E a pergunta que você precisa fazer é exatamente essa. Se você quer criar a realidade dos teus sonhos e você não consegue simplesmente criar isso, a pergunta que você deve fazer é exatamente essa. O que está rodando na tua cabeça? Você consegue fazer essa pergunta para ti mesmo? Você consegue perguntar a ti mesmo o que está rodando na tua cabeça? Essa realidade, ela se molda de acordo com aquilo que você estiver a pensar. O que você está pensando vai moldar a tua realidade. Então, se você não está vivendo uma vida que você de facto gostaria de viver, significa que
Significa apenas que você ainda não entendeu como a realidade funciona. E enquanto você não perceber como a realidade funciona, não tem como viver. Não tem como você viver essa realidade. Os pensamentos que você possui, eles são pensamentos que você adquiriu na infância, ao longo do tempo, pelos ensinamentos dos teus pais, tua mãe e irmãos, pastores, né, políticos e etc. As pessoas criaram o modelo de pensar que você traz contigo e esse modelo ele está enraizado no teu cérebro porque nós, enquanto criança, temos o nosso cérebro, né, em uma frequência em que tudo que nós ouvimos, nós captamos e aceitamos como verdade. Não exatamente nós, mas o nosso cérebro, porque ele, no estado hipnótico, que é o estado da manifestação do nosso subconsciente, ele não entende o que é certo ou o que é errado. Então, quando nós somos crianças, nós estamos sobre ondas, né, deltas, teta e alfa. Isso vai depender da idade. Quando nós nascemos, estamos sobre ondas deltas, que é a mais profunda onda da hipnose. Nesse estado, você está em hipnose profunda e absoluta. Então, quando nós estamos nessa fase de ondas deltas, tetas e alfa, nós não conseguimos questionar nada do que nós ouvimos e nada do que nós vimos, nem nada do que nós fazemos. Então, o nosso cérebro, ele aprende por essas três vias: ouvir, ver e fazer. Então, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vemos e aquilo que nós fazíamos enquanto criança e fazemos, né? Nos cria um aprendizado. E esse aprendizado então forma o nosso caráter, forma quem nós somos e forma aquilo que nós chamamos de um ser hoje. Então, se o que nós adquirimos na nossa infância, aquilo que os nossos pais nos colocaram na mente, é, é o que formou essa personalidade nossa, essa característica nossa, esse nosso ser hoje, né? Significa que nós não estamos vivendo de acordo com aquilo que de facto, né, que nós de facto gostaríamos de viver. Nós estamos vivendo sobre aquilo que nós fomos programados para viver. Então, os nossos pais programaram em nós, colocaram em nós uma programação que é o que nós estamos experimentando hoje. Tudo que você está a viver, enquanto adulto, se você não ter a compreensão da capacidade de mudar os arquivos mentais que você adquiriu na infância, você vai passar a viver simplesmente de acordo aos que os teus pais ensinaram para você. E olha qual é a surpresa. A surpresa é simples. Olhe para a vida que você tem, olhe para os resultados que você possui
E me diga assim, a vida que você está vivendo hoje é de facto uma vida que você deseja viver? Se o que você deseja viver é de facto o que você está vivendo, então você não precisa mesmo, pessoal. Você não precisa mudar a forma como você pensa. Porque essa realidade que você está vivendo, ela se configurou para se adaptar aos pensamentos que você tem. Então, mudar a realidade é muito fácil, não? Porque se afinal de contas a realidade responde àquilo que nós pensamos, é muito simples, não? Basta simplesmente trocar os pensamentos que nós possuímos, que a nossa realidade vai mudar. Vocês não concordam comigo? Me digam aí nos comentários. É muito simples ou não mudar a realidade? Fala aí nos comentários. Se você hoje determinar que você vai mudar os pensamentos que você possui, a forma como você pensa e vê a vida, a forma como você encara a realidade, se você determinar isso agora, você não acha que você vai conseguir mudar essa realidade? Então, se a realidade é muito simples para mudar, basta simplesmente nós pegar, meter o nosso cérebro a funcionar e mudar os nossos pensamentos. Por que que as pessoas não mudam, mesmo quando elas muito querem mudar? Isso não vos cria assim, uma curiosidade? Então, a realidade é simplesmente uma adaptação da forma como você pensa. Isso é muito simples compreender, pessoal. A forma como você está a pensar é que está a criar a realidade que você está vivendo hoje. Então, tudo bem, eu não quero mais viver essa realidade. Beleza? Ok? Se você não quer mais viver essa realidade, por favor, não queira pensar mais do jeito que você está pensando. Porque é simplesmente isso. Se você começar a pensar em carro vermelho, quando você passar numa rodovia, se você começar a pensar em carros vermelhos, tudo que vai aparecer na tua frente é o carro vermelho. Isso por causa de um elemento que nós temos que se chama RAS, Sistema Articular do Cérebro. Esse sistema faz com que você foque simplesmente naquilo que você está pensando, naquilo que você quer. Ele faz com que você comece a notar aquilo que você determina como prioridade no teu cérebro. Se você determinar algo como prioridade, essas coisas vão começar a aparecer para você. Mas então, se com todas essas informações, por que as pessoas não se tornam uma máquina da realidade hoje? Por que com essa toda a informação, as pessoas ainda não se tornaram uma máquina da realidade hoje? Se a realidade de facto se adapta, a realidade se ajusta na forma como nós pensamos, e a forma como nós pensamos traz a realidade, cria essa realidade que nós vivemos. Por que as pessoas ainda não estão criando a realidade dos seus sonhos? A realidade é como se fosse um elástico, né? Se você pegar um elástico e puxar ele, esticar ele, ele vai acompanhar você, certo? Se você largar, ele volta no estado original. Em outras palavras, só querendo dizer que o elástico ele é moldável. Você pode fazer dele o que você quiser. Você pode pegar o elástico, por exemplo, e fazer qualquer figura que você quiser fazer, qualquer forma. Ele vai seguir, né? A realidade é do mesmo jeito.
independentemente do que você estiver a pensar, independentemente do que você estiver a fazer, a realidade, ela sempre vai ser e o reflexo da forma como você pensa. A forma como você pensa é que vai trazer essa realidade. Então, se você quer criar uma realidade, a única coisa que você precisa fazer é apenas uma. Você precisa começar a trabalhar nos seus pensamentos. Nossos pensamentos, pessoal, têm um poder tão grande que nós desconhecemos. Ok? Nós somos nossos pensamentos, nós somos aquilo que nós pensamos. E é muito triste que nós não tenhamos essa percepção, porque essa percepção nos faria alcançar coisas incríveis. Então, a falta da compreensão, da ideal compreensão da realidade, nos faz com que nós, seres humanos, não vivamos, né, aquilo que nós gostaríamos de viver. E essa verdade, infelizmente, é algo muito comum. E nós olhamos para tudo que é canto, tudo que é de plataformas digitais. Existem pessoas, boa noite aí, existem pessoas realmente incríveis que estão vivendo uma vida que eles não gostariam de viver. Né? Existem pessoas realmente incríveis mesmo, mas que estão vivendo uma vida que eles não gostariam de viver. E existem muitas, eu poderia dizer milhares de pessoas, mas pronto, não vou dizer isso. Mas eu realmente poderia dizer milhares de pessoas. Existem milhares de pessoas, né, que, que gostariam de mudar de vida e, ao mesmo tempo, até não milhares, nem bilhões, porque afinal de contas, 98, 90, não, 60 a 70% da população mundial estão insatisfeitos com as suas vidas, né? Então, 30%, não, 30 ou 20%, acho eu, 20 e tal por cento, estão num nível estável, e os outros 1%, logicamente, são os próprios milionários, bilionários e etc. Então, existem bilhões de pessoas querendo mudar de vida, mas também existem milhares de pessoas na internet e nas plataformas digitais, e não só, e etc., que elas estão dedicadas, né, que ensinam sobre como mudar a mentalidade. Alguém disse que não está me ouvindo. Ninguém está me ouvindo. Por favor, deixem aí nos comentários se estão me ouvindo ou não. Vi aqui. Oh, está baixo. Hum. Então eu vou tentar falar um pouco mais alto. Ok? Eu vou tentar falar um pouco mais alto. Será que está a melhorar? Ai, ai. Está melhorando a minha audição?
ou a minha voz. Olha, Lene, calma, o nome dele é um pouco complicado. Lenine Ribeiro. Lenine Ribeiro, é isso. Lenine Ribeiro perguntou para mim no que eu acredito e Lenine Ribeiro, eu acredito nas leis universais, ok? Eu acredito que o universo foi feito por Deus. Lenine, olha, o nome é Lenine, ok. O que é que acontece? Eu acredito que a vida ela é tão incrível e que Deus, seja lá qual for o nome que você escolher, ele fez o mundo para os seres humanos viver não do jeito que nós vivemos, mas muito melhor do que isso. E mesmo que nós tirássemos esse termo Deus da equação, né? Porque há pessoas que não creem em Deus e está tudo bem, podemos tirar ele da equação, mas quando nós observamos a natureza sem falar da existência do próprio Deus, nós observamos nela comportamentos que não seria normal, que não seria normal se o universo não fosse criado para o ser humano prosperar. Tudo bem, tudo bem não acreditar em Deus. Olha, é, eu tenho um dito assim para as pessoas, eu sou cristão, mas eu falo assim para as pessoas, nós não somos obrigados a acreditar em Deus. Logicamente não somos obrigados a acreditar em Deus. E as pessoas às vezes fazem muita confusão com isso de crer em Deus e não crer em Deus. E está tudo bem. Você pode não crer em Deus, eu posso crer em Deus. Mas você, entra na lógica comigo, o que rege o mundo, o que realmente importa na sociedade, não é que uma pessoa acredite em Deus e outra não acredite em Deus. Nós, seres humanos, nós vivemos em comunidades, em grupos, e tudo o que nós precisamos é fazer com que a nossa vida na comunidade esteja a serviço de outras vidas. Então, quando nós fazemos com que a nossa vida seja tão interessante ao ponto que impacta positivamente outras pessoas, nós estamos cumprindo com um propósito de servir outras pessoas. Então, se nós formos pessoas boas na sociedade, ao ponto de que possamos viver ajudando os outros e ajudando a comunidade em viver em harmonia, nós passaremos, nós passaremos a impactar positivamente essa sociedade. Então, se nós pegar na Bíblia, né, se de fato existe um Deus que está escrito na Bíblia, se de fato existir essa tal coisa de paraíso, será que você, mesmo não acreditando em Deus, mas sendo uma pessoa boa, uma pessoa fiel, que ande com princípios, valores, uma pessoa que faz o bem, será que se você ser essa pessoa, e mesmo não acreditando em Deus, e esse paraíso existir, você acha que você não está nele? Essa é uma pergunta que eu faço para você. Você acha que faz sentido uma pessoa desse tipo, que ande com princípios, valores, uma pessoa boa, que ajude os outros, transbordante, que pratica caridade, um coração ensinável, um coração limpo, puro? Você acha que essa pessoa não estaria nesse paraíso, mesmo não acreditando em Deus? Desculpa. Logicamente estaria lá. Porque, vê só, de fato, isso realmente não importa muito. Porque, imagina só, você vai à igreja hoje e há pessoas que se chamam cristão, mas as suas obras estão muito distantes daquilo que é o cristianismo. Você vai à igreja hoje e há pessoas que praticam o mal. E eu não falo isso para discriminar os outros. Eu falo isso porque é real. O próprio Paulo disse que os próprios feiticeiros também estão na igreja. Gálatas. Exato, é isso que eu estou dizendo.
Tem pessoas que não acreditam em Deus e as suas ações estão muito melhor daqueles que vão à igreja, que acreditam em Deus. E eu não estou aqui para comparar ou discriminar outros. Não estou falando que você precisa não acreditar em Deus e que outros precisam acreditar em Deus. Não, você pode acreditar no que quiser. No fundo, o que importa é aquilo que nós somos. Se eu acredito em Deus ou não acredito, se você acredita ou não acredita, a questão é quem nós somos. Quem nós somos conosco, quem nós somos com os outros e quem nós somos para a nossa comunidade. O que nós estamos contribuindo na vida dos outros, o que nós estamos fazendo para ajudar o nosso próximo, para melhorar a comunidade em que nós vivemos, a nossa casa, por exemplo. Como eu sou para aqueles com quem eu vivo, como eu me relaciono com eles. Então, a nossa forma de nos tratar e tratar os outros é, na verdade, o que mais importa, porque eu posso dizer eu sou cristão, eu rezo as madrugadas, acordo, retetê, manda fogo e todas essas coisas. Mas de que isso importa se eu for mal com o meu próximo? De que isso importa se no fundo, afinal de contas, até a própria Bíblia diz, né? Jesus disse que muitos né? O que a Bíblia fala? Ele diz que muitos me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando. E a Bíblia ainda fala em Mateus que disse que naquele dia, né, muitos dirão, Senhor, eu preguei em teu nome, eu falei em teu nome, e eu lhes direi, afastem-se de mim, vós que praticais a iniquidade. Por que Jesus diria que não conhece aqueles que dizem ter feito obras no nome dele? Por quê? Porque o ir à igreja ou acreditar em Deus não te faz apto para o reino dos céus. Então você começa a ver que o acreditar em Deus não tem sentido, porque o reino do céu é isso. Se nós olharmos para a Bíblia, o reino do céu é isso. O reino do céu é convivência, é harmonia, é o bem. Eu estar em conexão com a natureza, com o simples, com aquilo que é amor, porque Deus é amor. Se você não acredita em Deus, mas for a pessoa mais amorosa da tua comunidade, ou pode não ser a mais amorosa, mas tem um amor puro para contigo e para com os outros, se você conseguir transbordar essa paz, esse amor, essa harmonia, as pessoas, ajudar os outros, a ti mesmo e todas mais, você está melhor que o cristão e você não precisa se preocupar em acreditar em Deus se você é essa pessoa. Não precisas, porque, sinceramente, o que você está fazendo é o reino dos céus. E eu não consigo ver, naquilo que eu entendo de Bíblia e sobre Deus, não consigo ver existir um paraíso em que uma pessoa como esse não esteja lá. Ok, Lenine? Isso é realmente o que eu penso. E eu acredito de fato isso ser uma verdade. Eu acredito nisso. Entende? Então, agora, falando sobre a própria natureza, que é o que eu acredito no real. Eu acredito no real, eu acredito na natureza. E eu, por acaso, também já tive esses questionamentos sobre Deus. Eu, inclusive, já cheguei ao ponto de desistir mesmo de religião, todas essas coisas de Deus e tudo, Bíblia, né? Mas quando eu comecei a estudar sobre a própria natureza, quando eu comecei a entender sobre a própria natureza, quando eu comecei a entender sobre as leis universais, quando eu parei no tempo e comecei a analisar o comportamento da natureza, quando comecei a aprender sobre física quântica, as leis que regem o universo, as leis hermenêuticas, quando comecei a aprender sobre o funcionamento do subconsciente, a relação que existe entre o nosso cérebro, o nosso corpo, quando comecei a perceber quais são os funcionamentos biológicos cerebrais do nosso corpo, a bioquímica cerebral, quando comecei a perceber sobre epigenética, genética, gênesis, quando eu comecei a englobar todos esses elementos, eu comecei a entender que, de fato, não pode haver uma coincidência. Eu não estou aqui para convencer ninguém a acreditar em Deus, ok? Eu estou a falar sobre mim, naquilo que eu acredito. E eu olhei, tipo, tudo isso que eu fui aprendendo me fez se reconectar com Deus, porque na minha mente não fazia sentido existir toda essa inteligência sem que haja um ser mais inteligente que isso.
E hoje em dia a ciência está tão avançada que mostra muitos factos sobre isso. Mas pronto, vamos falar sobre aquilo que é natural. Olhando para a natureza, pela natureza, a natureza em si está dotada de leis, princípios que regem o universo. Então, tem um vídeo aqui no meu canal, um short, que eu disse assim para as pessoas. Há pessoas que às vezes elas se reprimem porque elas olham para alguém que elas consideram ser mais pessoas, mas são mais prósperas do que elas. E eu sei, isso é algo que realmente isso abala muito, né, as outras pessoas. As pessoas se sentem muito abaladas com isso, elas acham isso uma injustiça da parte de Deus ou do universo, ou sei lá o quê, no que elas acreditam. Porque, afinal de contas, elas pensam que o ser bom vai fazer com que elas sejam mais prósperas que os outros, mais ricas. Mas a verdade é que não acontece desse jeito. Porque o universo, ela tem leis. Existem leis que regem o universo. E você, sendo bom ou sendo mau, se você cumprir com as leis do universo, você prospera do mesmo jeito. Vamos falar de uma lei, né? Para vocês me entenderem bem, vamos falar de uma lei que rege o universo, que é muito conhecida. A lei da semeadura. Eu posso ser uma pessoa muito má, má mesmo, muito má, extremamente má. Posso ser um terrorista, inclusive, ou lá, o que for. Mas se eu pegar uma semente, qualquer que for essa semente, e jogar na terra e regar ela, você acha que essa semente não vai brotar? Me responde aí nos comentários. Vocês acham que essa semente não vai brotar? Você acha que essa planta não vai crescer, ou sei lá, árvore? Você acha que, vamos supor que seja uma laranja, né? Uma semente de laranja. Se eu pôr essa semente de laranja no solo, você acha que essa laranjeira não vai crescer, não vai dar laranja a um tempo? Vai! A semente vai brotar, vai morrer, vai brotar, vai crescer e vai dar frutos. Porque não depende da minha bondade ou da minha maldade. É uma lei natural do universo. Então, nós como seres humanos, nós precisamos compreender essa coisa. Porque quando nós não compreendemos a natureza como ela é, nós distorcemos os nossos próprios pensamentos. E quando nós nos distorcemos dos pensamentos, nós criamos uma fuga da realidade. E a fuga da realidade nos faz não perceber o natural. E por fato de não percebermos o natural, acabamos por viver uma vida disturbante, fora dos padrões que nós gostaríamos de viver. Não existe um resumo mais lógico do que dizer que a vida que nós nascemos para viver, ela só vive, só funciona em comunicação com o natural, a realidade natural. Então, para a pessoa que não tem a compreensão disso, o que ela vai pensar? Ela vai olhar no seu vizinho, por exemplo, seu amigo, que ela entende ser a pessoa mais má da terra, vai olhar para essa pessoa próspera, rica, vivendo um absurdo de vida. E ela que é a boazinha da história, a melhor pessoa do mundo, não estou dizendo que não seja, pode ser que seja mesmo, né? Ela que é melhor, inclusive, como pessoa, do que aquela pessoa, vive uma vida pobre, escassa, uma vida que ela não quer viver. E essa pessoa olha para outra que é má, e o que ela pensa? Há outros que se deixam corromper, inclusive, com isso, né? O que elas pensam? Pá, acho que eu preciso ser mau para prosperar. E outras ficam ainda questionando Deus, ou sei lá quem eles acreditam, por quê? Lamentações e mais lamentações, sem saber que as próprias lamentações, as próprias reclamações, fazem com que ela esteja mais distante de alcançar o que ela pretende viver. Então, a vida é feita de princípios. E esses princípios não fomos nós, homens, que inventamos. Nós nascemos e encontramos os princípios naturais. Esses princípios foram criados, sei lá por quem. Eu
como sou cristão, acredito em Deus, eu acredito que foi Deus que criou, mas vocês são livres em acreditar no que quiser. Então, esses princípios foram criados para que nós, seres humanos, né, possamos nos guiar por intermédio deles e poder criar a vida abundante e incrível que nós fomos feitos para viver na Terra. Eu, de fato, não acredito que nós viemos na Terra para ser testado ou para fazer sei lá o que, não. Nós viemos para viver o bom do melhor dessa Terra. Esse é o mandamento. Essa é a nossa função. Nós viemos para tocar o terror aqui nessa Terra, para viver uma vida mesmo absurda. Mas só que o ponto de quebra do homem, que é o desvio da mentalidade, o desvio de pensamento, em disturbar a realidade, nos fez fugir dela. E quando nós nos desconectamos com essa realidade, nós já não sabemos quem nós somos. Nós já não sabemos por que e para que viemos nesse mundo e nós passamos a viver de acordo com os nossos dramas mentais. Então, os nossos dramas mentais é que nos afasta cada vez mais da pura realidade. E a lei que eu mais amo nas leis hermenêuticas é apenas uma. E eu estava falando aqui no princípio. O universo é mental. Essa é a lei das leis hermenêuticas que eu mais amo. Tem a lei da polaridade, ação e reação, mas tudo se resume nessa. O universo é mental. Quando nós realmente percebemos de fato a realidade, olha, eu estou repetindo muito, eu estou falando muito sobre realidade aqui hoje, porque, meu Deus, não existe nenhuma forma, nenhuma outra forma de você viver a vida que você deseja, sei lá, ter os resultados que você quer, se você não conseguir enxergar a realidade. Porque se você não seguir os princípios naturais, básicos da vida, do universo, não tem como prosperar. E esses princípios vieram para quê? Para nos guiar. Ação e reação, por exemplo. Há pessoas nessa vida que ainda vivem pensando que o que elas fazem não terá retorno. Tem lógica nisso? Não tem lógica a esse tempo. Tudo que nós pensamos vai ter um resultado. Tudo que nós fazemos vai ter um resultado. Então, eu desconheço qualquer pessoa, desconheço, e eu já fiz esse teste várias vezes, eu desconheço qualquer pessoa que tenha feito algum esforço para alcançar um resultado e não tenha alcançado nem pelo menos 1% dele. Eu desconheço. Então, se não existe nenhum esforço feito que não traga um resultado, então por que as pessoas, por exemplo, em pleno século XXI, ainda estão sem dinheiro? E eu não estou falando de ficar sem dinheiro como no quesito de ser rico. Não, eu estou falando mesmo sem dinheiro, porque há pessoas que estão mesmo no negativo. Se afinal de contas, tudo que nós fazemos tem um resultado, a nossa ação traz uma reação. E nós precisamos de algo. Você precisa de algo. Você só precisa começar a agir nessa direção. Se você quiser água, por exemplo, você quer beber água, o que você tem que fazer? Você tem que começar a pensar em como você vai obter essa água. E quando você começa a pensar em como obter essa água, automaticamente você começa também a pensar em possíveis lugares que você consiga encontrar a água. E depois de você encontrar essa água, agora você começa a pensar em como você vai obtê-la. Ou seja, se nós queremos algo, nós precisamos agir na direção dessa coisa. Porque não pode haver nada se nós não darmos a ordem.
A realidade que nós olhamos para ela não é isso que nós estamos vendo. Eu pergunto para vocês, antigamente, no tempo do rei Salomão, que foi o homem mais sábio que pisou na terra, excluindo Jesus dessa equação, não existia um Tesla, não existia um iPhone, não existia mansões como existem hoje. Por quê? Por que no tempo do homem mais sábio que pisou na terra não existiam coisas poderosas como essas? Porque ninguém pensou naquilo. Nem o próprio Salomão desejou tal coisa. Porque se desejasse, com certeza haveria. Então, a realidade que nós olhamos hoje, ela não é o que nós estamos vendo. O que você está vendo que parece ser real, não é a realidade. Isso é uma vibração. Isso é um download que nós fizemos com a nossa mente. Nada que existe hoje poderia existir se alguém não pensasse nele. Então você olha para o Tesla, para o Tesla existir, teve que existir um Elon Musk que pensou no Tesla. Para o iPhone existir, teve que existir um Steve Jobs que pensou no iPhone. Então, se as coisas não podem existir sem que haja alguém humano que pense naquilo e faça aquilo existir, então o que é a realidade? O que é a realidade se nada mais, nada menos que a manifestação dos nossos pensamentos? A realidade é isso. E o mundo em que nós vivemos, ela é feita disso. O mundo em que nós vivemos é um produto de pensamentos de todos nós. Então, o teu pensamento cria uma parte da realidade, o meu pensamento vai criar uma realidade, o pensamento de outro vai criar uma realidade, e sucessivamente assim. Até que todos criem a sua realidade e o produto da realidade de todo mundo vai criar o mundo que é. Então, alguém pensou no carro e criou o carro, e o carro é usado por todos nós. Nós estamos nos beneficiar da realidade de alguém para criar a nossa. Então, o mundo é isso, é o produto da realidade. Então, se o mundo que nós chamamos de mundo é simplesmente a manifestação de pensamentos de outros. Se a vida que você vive, a realidade que você está vivendo, a casa que você tem, o carro que você tem, o dinheiro que você tem, a esposa, filhos, tudo que você tem, é simplesmente resultado da forma como você pensa. Se você quer viver, se você quer mudar isso, o que, é que você precisa fazer? Se a tua condição física, emocional, financeira, espiritual, psicológica, social é resultado dos arquivos mentais que habitam na tua cabeça, o que você precisa fazer para poder mudar isso? Me responda nos comentários. O que você precisa fazer para mudar isso? Se afinal de contas, o que nós vivemos é um download cerebral. Nós pensamos, imaginamos, e a nossa imaginação, que é o nosso pensamento, quando ela é repetida sistematicamente, e essa repetição cria uma emoção estável no nosso corpo, isso faz com que aquilo que nós pensamos venha a existir. Porque isso se chama download do natural. Isso é um download. Por quê? Porque se você olhar microscopicamente, essa garrafa de água, por exemplo, ou qualquer uma outra coisa que pareça físico, no teu plano físico, você vai perceber que isso é apenas uma vibração. Então, a nossa mente, os nossos pensamentos, em combinação com as nossas emoções, cria um campo eletromagnético que é a nossa vibração, e essa vibração carrega uma frequência, e essa frequência traz à existência aquilo que nós estamos querendo. Então, tudo já existe no plano mental. Tudo já existe em uma frequência. Você só precisa atingir essa frequência para poder trazer a existência disso. Então, eu
na minha opinião, a forma mais simples de nós começarmos a corrigir a nossa vida para vivermos uma vida que nós de facto consigamos achar agradável é, é começarmos a encarar a nossa realidade. Quando nós começamos, quando nós começamos a nos conectar com a realidade, a conexão com a realidade nos faz perceber. Ah, ok. Lenine, viu seu comentário? Eu tenho uma dica para você. Ok, você já praticamente já deu o primeiro passo para qualquer mudança. O primeiro passo para qualquer mudança é aceitar a realidade. Quando você aceita aquilo que você está fazendo ou tem feito, você já abre o caminho do teu cérebro para uma nova situação. O próximo passo, o teu problema é os pensamentos. E se você não cuidar desses pensamentos, né, de droga, inclusive sonhando que está a consumir, em algum momento você vai chegar a consumir. Porque os teus pensamentos vão te guiar até lá. Essa é uma questão de tempo. O que você deve fazer é começar a ocupar a tua mente com outros tipos de pensamentos. E eu, eu te dou aqui uma dica, né? Você pode, inclusive, fazer uma lista daquilo que você quer viver, né? De como você gostaria de ser, né? De como você gostaria de ser e criar uma imagem dessa pessoa e praticar a meditação se for possível, se você puder. Pratique a meditação 2 vezes ao dia, né? Ao acordar, acorde um pouco mais cedo, pratique a meditação e ao dormir também faça a mesma coisa. E nessa meditação você vai apenas visualizando, né, a si mesmo como alguém totalmente livre disso, okay? Como alguém totalmente livre disso e se puder, crie também frases de recondicionamento cerebral que você pode repetir todas as vezes que esses pensamentos tentarem invadir a tua mente. Todas as vezes que esse pensamento de droga, nesse caso, tentar invadir a tua mente, diga apenas que eu estou livre disso. Ok? Apenas diga eu já estou livre disso, não é mais minha preocupação. Basta você dizer isso, o teu cérebro automaticamente vai voltar, vai deixar esse pensamento e vai voltar para um outro melhor. Então, sempre que você estiver ao longo do dia e de repente esse pensamento de consumir drogas aparecer na tua mente, você diga apenas com um ar de confiança. Pode ser dizer internamente ou em voz alta, depende de você. Diga apenas, repetidas vezes, já estou livre disso e não é mais minha preocupação. Já estou livre disso e não é mais minha preocupação. Já estou livre disso e não é minha preocupação. Cada vez que você falar isso, você vai recondicionar as tuas emoções e o teu cérebro para cortar cortar a conexão emocional que existe das tuas imagens, você consumindo e daquilo que você de facto quer. Daquilo que você de facto quer. É só praticar com consistência, né? É o que eu sempre falo nas pessoas. Mudar mudar a realidade, ela não é difícil por causa dos nossos pensamentos ou porque nós não sabemos como mudar. Eu acredito de fato que todo mundo sabe como mudar a sua realidade, porque é isso que nós estamos a fazer o tempo todo.
O tempo todo nós estamos manifestando alguma coisa, o tempo todo nós estamos criando realidade. Então nós sabemos como alterar a nossa realidade. O que faz com que pessoas incríveis, inclusive, não consigam mudar a sua realidade é o elemento da consistência. A consistência é que nos faz não alcançar a realidade que nós queremos. Então, é necessário haver consistência, é necessário haver repetição. Porque às vezes você pode ter o melhor método, a melhor ferramenta, mas se você não repetir todos os dias, não tem como isso acontecer. Então, tem que repetir todos os dias. Repita ela todos os dias. Se repetir todos os dias, não tem como isso não dar certo. Ok? Não tem como isso não dar certo. Então, isso é o que eu queria transmitir para vocês. Queria passar essas informações para vocês. Porque é nisso que eu gosto mesmo muito, muito, muito de fazer. Eu gosto de estar aqui falando convosco e passando essa informação. E eu espero que vocês me tenham ouvido e entendido e, né, e possam, sei lá, estudar isso, o que acabei de falar aqui. Espero de fato isso. Né? É isso aí. O primeiro passo mesmo é isso, né? Acreditar que você pode. Acredite apenas que você pode e você vai lá e faz. Então, você vai lá e faz. Então, obrigado, El. Obrigado, El. Para os que não estiveram aqui na live, a live está sendo gravada. Ah, a mudança, né? Está sendo gravada, então poderão assistir mais tarde. Estamos juntos. Foi bom estar convosco aqui. Até a próxima live, o próximo vídeo. E eu espero que vocês. Obrigado, obrigado. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pelo vosso apoio. Eu também amo muito vocês e amo muito estar aqui, né, falando convosco. E espero que os meus vídeos de fato possam estar ajudando muito vocês, né? Porque é isso que eu quero para todo mundo e é isso que. Abraço, irmão, abraço, 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 abraço. Cabo Verde é um país irmão, né? Na verdade somos todos irmãos. Mas, então, eu vou terminar agora